Manassés começa a reinar em Jerusalém aos 12 anos de idade, torna-se um bruxo maléfico, mas depois de um grande sofrimento, arrepende-se e reconhece que o Senhor é Deus. E veja no decorrer desse vídeo a impressionante semelhança de Manassés com o filme do bruxo mais famoso das telonas, Harry Potter, que conquistou milhões de fãs pelo mundo afora. Vocês ficarão no mínimo curiosos. Isso e muito mais aqui e agora no canal Quem Sabe. Mas antes do vídeo, pessoal, para dar aquele tempo para vocês sentarem no sofá e ajeitarem sua pipoca ou seu refrigerante, vou me apresentando aqui para vocês. Sou Wesley Higuera e você está no canal Quem Sabe. Vou pedindo para vocês, antes de mais nada, que deixe seu joinha, inscreva-se aqui no canal e comente aqui embaixo a parte mais interessante que vocês acharam, beleza? Agora vista os seus chapéus de alumínio, venha comigo que eu vou te contar uma história. Bom, começaremos aqui com o contexto de quem foi Manassés e o que ele aprontou durante 55 anos de reinado sobre Judá. Bom, depois que o rei Ezequias morreu, o seu filho Manassés, aos 12 anos de idade, começou a reinar em Jerusalém. Ao contrário de seu pai, Manassés não agradou ao Senhor no seu reinado, antes fez de tudo para irritar ao Senhor e corromper todo o povo de Judá com idolatrias e até mesmo feitiçarias feitas a Baal. O rei Manassés tornou-se também um bruxo, pois, conforme faziam as nações que habitavam a terra de Canaã antes dos israelitas, envolveu-se com feitiçarias, adivinhações, encantamentos e agouros. Quando os israelitas haviam entrado na terra prometida, o Senhor ordenou-lhes que lançassem fora todos os cananeus, assim como suas práticas de adivinhações, feitiçarias e até de sacrifícios humanos. Manassés, porém, tanto fez o povo errar, que o levou a fazer coisas até piores do que as nações pagãs que o Senhor ordenou manter distância. Manassés dedicou-se a reedificar os altares de idolatria que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou mais altares para o deus Baal, cultuou os astros e, para irritar ainda mais o Senhor, construiu ídolos e altares no próprio templo de Deus. Para vocês terem uma ideia do tamanho da maldade que era o rei Manassés, ele ficou conhecido na Bíblia como o rei mais perverso que já reinou sobre Judá. Além de derramar muitíssimo sangue inocente, ele fez o próprio filho passar pelo fogo, conforme os rituais pagãos de sacrifícios humanos, que eram práticas abominadas e proibidas por Deus. Vendo o Senhor Deus que a sua terra e o seu povo estavam cada vez contaminados e afastados dele, pela idolatria e pelo pecado, começou a avisar, através dos profetas, a Manassés e ao povo para que se arrependessem dos horrores que estavam fazendo. Deus disse-lhes que, se eles não corrigissem os seus caminhos, viria um mal tão grande sobre eles que aquele que ouvisse falar ficaria com as orelhas em pé. Mesmo sendo avisados várias vezes das consequências dos caminhos errados que estavam seguindo, Manassés e o povo não deram ouvido às palavras do Senhor. E não havendo outro jeito de Judá se consertar dos seus erros malignos, o Senhor entregou Manassés e o povo de Judá nas mãos do exército da Assíria. Manassés foi então levado preso, em ganchos e amarrado com cadeias para a Babilônia, sendo humilhado perante seu próprio povo. Com o sofrimento, o rei Manassés tomou consciência do caminho errado que seguiu e se humilhou diante de Deus. Muito angustiado, ele orou com toda sinceridade ao Senhor e rogou alívio para o seu sofrimento. Deus ouviu a oração de Manassés e o trouxe de volta para Judá, devolvendo-lhe o reino. Manassés então reconheceu que o Senhor era Deus e tornou-se um novo homem. O rei Manassés tirou da casa do Senhor os ídolos e derrubou todos os altares de idolatria. Para homenagear o Senhor, ele ofereceu não sacrifícios humanos, mas sim sacrifícios de louvor e de paz ao Senhor Deus. Agora, como novo rei, Manassés ordenou ao povo de Judá que servisse e adorasse somente ao Senhor. Deus permitiu a Manassés passar por todo esse cativeiro porque de um grande sofrimento veio uma grande mudança. Assim, a história do rei Manassés, cujo nome significa faz esquecer, é um exemplo de que as pessoas, por piores que tenham sido, ainda assim podem se consertar e recomeçar uma nova vida para a honra e glória do Senhor Deus.
Agora, fazendo uma comparação com os dias atuais, vemos muitos Manassés por aí, hoje em dia, onde muitas pessoas não percebem o risco que estão correndo, sendo levados a idolatrar seres e magias que Deus abomina. Por exemplo, o fenômeno Harry Potter tem despertado o interesse de muitas crianças e adolescentes pela bruxaria. Os bruxos que outrora eram vilões malvados são hoje em dia heróis da nova geração de crianças. Os pais, no entanto, devem questionar as referências que esses heróis passam e que contribuem de forma significativa para a formação de caráter de seus filhos. Seria, dessa forma, bom para a formação de uma criança vestir-se, agir e querer ser como Harry Potter? Será que existe bruxo bonzinho como as mídias enganam? Não seriam os verdadeiros trouxas termos das histórias de Harry Potter referente àqueles que não são bruxos? Aqueles que se deixam enganar consomem e imitam o que se tem de pior. Para se ter uma ideia de que a essência de um bruxo não muda com uma nova roupagem com caras bonitas e infantis, basta ler o primeiro livro da série Harry Potter para observar, nos detalhes, o caráter egoísta, perverso e vingativo desse bruxinho Harry. Por exemplo, em um diálogo, Hagrid, um amigo de Harry Potter, pergunta-lhe: "Não é um bruxo, hein? Nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou com raiva, mas o super-herói não deveria usar poderes para fazer o bem?" Observe como as formas de Harry Potter se vingar, por exemplo, é atiçar uma cobra contra uma pessoa. Não são de uma criança normal, mas sim de uma mente extremamente poluída e maligna. Se Harry e seus amigos são contra a magia negra, por que usam seus poderes para arrombar caixas, roubar e jogar azar para as pessoas? Agora pergunte-se, se Harry Potter é um herói, por que em uma situação de risco, para poupar-se, ele manda seus amigos irem na sua frente para o perigo? Lembrando que esse filme é produzido especificamente para crianças e adolescentes. A Bíblia nos orienta a examinarmos tudo e a reter o bem. Um olhar mais inteligente e crítico concluirá que Harry Potter é, na verdade, um bruxinho malvado e egoísta e não um herói. São essas as referências de heróis que terão nossas crianças? Pense nisso não como um trouxa, mas como um sábio que discerne o que seleciona o que é bom e o que é ruim para a sua vida e de sua família. Gostou desse vídeo? Deixe seu joinha e comente aqui a parte mais interessante que você achou. E nos vemos em um próximo vídeo, aqui neste mesmo canal. Ou não deixe de se inscrever aqui no canal também, beleza? Fiquem todos com Deus. E até, pessoal. Fui!